Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Gnana Marga, certo? A via do conhecimento. Não necessariamente só no contexto do Sanatana Dharma, mas no contexto geral de alguém que esteja realmente buscando, é, de alguém que esteja buscando a verdade, certo? Ah, Primeira coisa, é, a gente tem que entender melhor a natureza do que é conhecer algo, certo? Porque senão não dá para falar sobre o conhecimento que se busca ao estudar ou ao contemplar algum assunto específico, certo? Ora, o conhecimento nada mais é do que a apreensão da essência de algo, certo? Mas nesse caminho, né, nesse caminho do conhecimento, da aquisição do conhecimento, é muito possível que o indivíduo fique preso nos acidentes de algo, ou nos acidentes que compõem a sua própria alma, certo? Ou pelo menos que a sua própria alma produz. Ou seja, é, corre-se o risco do indivíduo ficar preso no que é mais aprazível, ao contrário do que está evidente, do que está no diante dos olhos dele, certo? Essa é a primeira coisa. A maioria das pessoas se contentam com meros fatos históricos ou com meras estruturas dialéticas sem tentar conhecer realmente o que está por trás de tudo aquilo, certo? Então, ao invés de contemplar o assunto, perguntar as, perguntar as, perguntar, perguntar as questões por si mesmo, certo? E tentar, tentar resolvê-las por si mesmo com a ajuda da, da tradição no geral, não precisa ser ocidental, mas de preferência ocidental. Ah, Ao invés disso, o indivíduo tenta estudar aquela coisa da maneira mais superficial possível, certo? Ou seja, o indivíduo não quer realmente saber sobre o assunto, não quer realmente saber sobre a natureza do tema. Ele quer saber exatamente sobre aquilo que pode fazer com que ele comunique isso ao mundo externo. E bom, isso não é exatamente a natureza do conhecimento último, né? Você pode construir uma carreira com base nisso, mas é muito provável que no fim da sua vida você esteja tão burro quanto no momento em que você começou a estudar essas coisas, certo? Isso é evidente. Então, quando o indivíduo tenta conhecer sobre algo, ele não tenta conhecer o algo em si, certo? Sobre. Ele não tenta conhecer os princípios que fundamentam aquela coisa como ela é. Mas ele tenta fazer uma análise completamente horizontal do assunto, de, de tal maneira que. De tal maneira que o indivíduo no final conheça somente a cadeia causal material da coisa em questão, certo?
Ou seja, a partir do momento em que o indivíduo permanecer subjugado às suas próprias paixões, enquanto o indivíduo continuar subjugado ao barulho mental, ao barulho, ao barulho do pensamento, ele não vai conseguir obter uma resposta clara para si mesmo, né? Isso é evidente. Isso é evidente. Em toda ocasião em que você compreendeu algo, você só compreendeu em um momento de extrema clareza mental que foi produzida por um extremo, por um foco muito específico, certo? Por um foco muito cristalino na coisa em que você estava investigando, certo? E é evidente que todo mundo já passou por essa experiência, porque todo mundo já conheceu pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos alguma coisa. E veja, não existe conhecimento verdadeiro sem passar por uma purificação das paixões. Isso quer dizer basicamente o seguinte: enquanto você estiver subjugado aos seus próprios padrões inconscientes ou padrões automáticos, você não vai conseguir obter uma clareza mental que te possibilite conhecer algo verdadeiramente, certo? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é tentar relativizar o conhecimento, as coisas ou as coisas materiais ou as coisas pertencentes ao domínio da manifestação, ao domínio da existência, ao domínio do devir, da existência. Eu não quero usar os termos de Guénon porque eu acho que eles são muito eles podem gerar algum nível de confusão, certo? Mas essencialmente, quando o indivíduo tenta conhecer através do domínio da multiplicidade, sem condensá-la a um nível unitário maior, a um nível unitário de uma ordem superior, é muito provável que ele se atenha a detalhes que não são importantes à própria intelecção daquela coisa, certo? Isso é absolutamente evidente, certo? A maioria das pessoas que tentam reduzir a realidade a certos domínios do conhecimento, como a história ou ao domínio político ou econômico, certo? Acabam por cair em certos erros intelectuais absolutamente desprezíveis, certo? De tal maneira que torna um indivíduo cego para si mesmo e para a coisa que ele quer investigar, certo? Então, aqui me parece ser absolutamente necessário uma consciência de que o conhecimento verdadeiro, certo? Está absolutamente incondicionado pela natureza material e mutável das coisas. Ou seja, que o conhecimento em si, o conhecimento verdadeiro, é absolutamente imutável e absolutamente determinável por si só, certo? Ou seja, ele não pode ser relativizado e ele deve necessariamente participar, ou pelo menos ser absolutamente determinável. Então, aquilo que não pode ser falado, né, como dizia Wittgenstein, é melhor calar, né? Em relação àquilo que não pode ser falado, é melhor calar. Ou seja,
Tudo aquilo que pode ser conhecido através do discurso deve ser absolutamente determinável e deve corresponder a só uma versão discursiva daquela coisa, certo? Há só uma formulação. Mas é evidente que, em certos casos, quanto mais a complexidade, ou seja, quanto mais aquela coisa participa da multiplicidade, mais aquela coisa tenderá a ter diversos pontos de vista, certo? Ou seja, quanto mais aquela coisa estiver condicionada ao devir, mais aquela coisa tenderá a ser vista, tenderá a ter que ser vista de diversos pontos de vista, a diversas perspectivas. Enfim. Agora, me parece claro que se você não consegue determinar absolutamente o domínio, aquilo que você quer falar, é muito provável, na verdade, que você esteja confuso e que você não esteja preparado o suficiente, de tal maneira que você não tenha aprendido de fato a essência daquela coisa, certo? Então, veja bem, quando você for estudar alguma coisa, ou ter a pretensão de estudar alguma coisa, pelo menos não pretensão, mas a intenção de entender alguma coisa, é melhor que você o faça com a consciência de que se aquele assunto não for absolutamente determinável segundo uma só versão, certo? Uma só versão no sentido de que, ok, pode haver diversas perspectivas em relação àquele objeto de estudo, mas essas perspectivas estão unidas em uma só versão daquela coisa, em uma só versão, de tal maneira que não haja nenhuma possibilidade de relativização intelectual. Porque aquela coisa já foi absolutamente determinada, certo? Desde o início. Isso quer dizer o seguinte, que se aquela coisa não estiver absolutamente inteligível, é muito provável que aquela coisa não seja verdadeira. É basicamente isso que significa, certo? Agora, partindo para um domínio mais avançado da coisa, no sentido não de mera de mero não no sentido de maior complexidade, mas no sentido de ser mais de ser superior até que ontologicamente, certo? Ora, quando nós falamos da busca pela verdade, certo?
nós não estamos falando aqui do que nós estávamos falando até pouco tempo atrás, sobre principalmente a acumulação de fatos dispersos e a relativização do conhecimento, de tal maneira que diversas pessoas possam falar a mesma coisa de maneiras diferentes, segundo diversas versões, certo? Isso corresponde a um aspecto da busca pela verdade mais materializado, mais exteriorizado. Agora, quando a gente fala da busca pelo conhecimento em si mesmo, certo? Pela verdade em si mesma, nós estamos falando aqui de uma capacidade de primeiro entender que seguindo tudo que a gente falou até agora, que existe apenas uma doutrina correta, certo? Mas que pela própria natureza da realidade, certo? Pela própria natureza da unidade, da multiplicidade, que essas diversas doutrinas, que seriam de alguma forma relativas à única doutrina verdadeira, correspondem também a algum nível da verdade. Mas é importante entender que quando a gente fala de, por exemplo, outras religiões, se não o cristianismo, certo? Ou outras doutrinas, se não a doutrina ocidental, platônica, nós estamos também falando de religiões ou doutrinas verdadeiras no seu próprio domínio, certo? Mas isso não quer dizer que exista de fato uma unidade transcendental entre todas as religiões, como quer Chuon ou os tradicionalistas, certo? Essa é a primeira coisa. Agora, quando nós dizemos a respeito dessa busca pela verdade, ou pelo menos, olha, a verdade não está contida na tradição primordial, certo? Isso é um erro muito crasso, né? Compartilhado pelos tradicionalistas, né? A verdade não está em todas as tradições. Isso é pueril, né, intelectualmente. E olha só, a verdade também não é compartilhada para toda a humanidade, de tal maneira que diversas versões dessa mesma verdade sejam adaptadas ao temperamento daquelas pessoas. Não é isso, certo? Não é isso. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo em específico, certo? Olha, quando nós falamos então dessa verdade única, né? Dessa verdade una e única, né? Imutável e atemporal. Nós estamos dizendo, primeiro, que ela deve ser absolutamente determinável no domínio da manifestação, ou seja, no domínio material da viscogitativa humana, certo? Ou seja, através da razão, primeiramente, e segundamente através da intuição, ou pelo menos não nessa ordem, mas na ordem do conhecedor, né? Do conhecedor que está conhecendo a coisa que está sendo dita, né? Primeiro ela é apresentada materialmente
e depois ela é apreendida através da intuição intelectual, certo? Ahn, então é evidente que se a coisa não se adequa à razão, é muito provável que ela não seja verdadeira, no sentido de que ela não seja plenamente verdadeira. Agora, se uma coisa corresponde tanto à razão, certo, quanto à intuição intelectual, é muito provável que essa de fato seja a versão verdadeira, né, do assunto. Agora, é importante saber quando, exatamente, uma coisa que é verdadeira racionalmente não é verdadeira do ponto de vista da realidade em si mesma, né? Porque uma coisa pode muito bem ter a sua versão correta racionalmente, mas ser plenamente errada no domínio da intuição suprarracional, né? Ou seja, no domínio da, da pura contemplação. Ou seja, uma vez que você compreende aquilo que está sendo dito racionalmente, você tenta compreender aquilo para além da razão, aquilo não se mantém, né? Isso é uma coisa que é parcialmente verdadeira também, né? Agora, quando nós trocamos, hum, quando nós passamos do domínio por exemplo, da filosofia profana e vamos para a filosofia sagrada dos antigos, né? Um, e nós tentamos entender qual é a doutrina que nós vamos seguir. Nós temos que entender o seguinte: que nem todas essas doutrinas, por mais que sejam plenamente tradicionais, são também plenamente verdadeiras, certo? Porque a verdade, como eu disse, e como todo mundo que é plenamente confiável diz, a verdade é plenamente determinável, racionalmente, né? A verdade não é uma coisa puramente abstrata, ou pelo menos não puramente abstrata, mas puramente incondicionada ou indiferenciada, de tal maneira que você possa plenamente ignorar os aspectos racionais, lógicos, daquilo que está sendo falado, né? Então muita gente cai em certas armadilhas da filosofia oriental por não saber distinguir a verdade daquilo que é ficcional, puramente ficcional. Tá entendendo? Agora, não quer dizer que por alguma coisa não ser formulada racionalmente, que essa coisa também seja errada, né, do ponto de vista do conhecimento último, né, digamos assim. Isso não é verdade. No entanto, é o caso que se ela não que se ela que os símbolos que ela transmite não forem não corresponderem a uma doutrina teórica hum, correta, né, a uma teoria metafísica correta, ela também vai estar errada, por mais que ela utilize símbolos plenamente tradicionais. Se aquela coisa não se encaixa no todo, é impossível dizer que aquela tradição seja plenamente verdadeira, né? Agora, eu estou dizendo isso porque eu mesmo já caí em certas armadilhas da filosofia oriental,
das doutrinas orientais, principalmente do Tantra, certo? Não só do Tantra, na verdade, né? Mas principalmente do Tantra, onde eles enfim, de novo, não só do Tantra, mas principalmente do Tantra, né? Do Tantra indo-ariano, de tal maneira que, mesmo o texto dizendo coisas absolutamente absurdas de um ponto de vista racional ou doutrinário, eu acreditava, porque aquela coisa poderia muito bem ser verdadeira, né? Essa coisa poderia muito bem ser verdadeira. Então é muito importante ter em mente que nem tudo é verdadeiro, né? E uma vez que você encontrou a doutrina perfeita, ou pelo menos a doutrina correta, não é necessário que você mude de opinião, certo? Geralmente a modernidade quer que se faça, né? Mas para você encontrar essa doutrina verdadeira, você tem que passar por um sério exercício dialético para ver se aquela coisa realmente faz sentido ou não, tá entendendo? E esse é um passo que é absolutamente ignorado pela maioria das pessoas, pela maioria dos ocidentais, certo? E é por isso que existem tantos ocidentais que estão migrando para o Oriente, certo? Por não haver por não haver esse rigor intelectual que os antigos ocidentais tinham, né? Um, então, tudo isso, tudo isso pode ser resumido da seguinte forma, pode ser sintetizado da seguinte forma: se a coisa, se a doutrina que você está estudando não for absolutamente determinável, ou seja, determinável racionalmente de uma maneira não relativa, né? Ou pelo menos de uma maneira puramente, de uma maneira, é, de uma maneira lógica ou ah, de uma maneira ah, que seja irrefutável, logicamente. E se essa doutrina também não corresponder aos estados supraindividuais do ser, é muito de uma maneira correta também, né? Mas no caso dos estados supraindividuais do ser, você consegue de fato intelig-los é, sem, sem nenhum intermédio, né? Então isso é mais fácil de se determinar uh, de uma maneira mais absoluta, de uma maneira mais irrelativa. Uh, o fato continua sendo que a partir do momento em que uma doutrina não corresponde a nenhum desses dois critérios, ou pelo menos não a um desses critérios, essa doutrina não é plenamente verdadeira. Agora, é, isso é um. Isso que eu falei até agora foi uh, um mero prelúdio, né, ao método epistêmico tradicional de toda a tradição ocidental, para falar a verdade, né? Uh, então daria para fazer indefinidos outros critérios que esse assunto ainda não seria exaurido, né? Porque muitas pessoas caem em confusões extremamente extremamente sem sentido, né? Sem sentido. Agora, outra coisa que eu quero falar. É, quando uma coisa, quando a sua doutrina
enquanto a sua doutrina não for comparada com outras doutrinas, você não vai chegar numa versão final dela, certo? Você não vai chegar na versão verdadeira a que ela corresponde, tá entendendo? Porque, veja, muitas dessas doutrinas tradicionais são reveladas, mas nem toda revelação é plenamente verdadeira, né? Então, enquanto você não compreender completamente o que cada uma quer dizer e comparar entre si, entender qual doutrina é verdadeiramente correta, você não vai chegar na sua doutrina pessoal, certo? Você não vai chegar numa certeza intelectual que te permite se guiar pela vida, né? Você não vai conseguir se guiar pela ordem cósmica, você não vai conseguir se guiar pela ordem cósmica, certo? E isso é outra coisa também, né? É evidente que a ordem cósmica, que o conceito de logos é absolutamente imprescindível, porque sem isso não existe nenhuma possibilidade de intelecção, certo? E aquilo que não é inteligível também não pode ser falado, né? Então, aqui o objetivo é chegar naquilo que é plenamente inteligível segundo todos os casos, certo? Segundo todas as todas as ocasiões, de tal maneira que esse conhecimento seja plenamente imutável, certo? Enfim, é basicamente isso, certo? É basicamente isso. Eu não quis tornar esse vídeo muito técnico, certo? Porque os próximos vídeos já serão muito técnicos. Mas eu quis fazer somente um prelúdio primeiro ao canal, né? E a doutrina que eu vou expor nos próximos vídeos, né? Esse vídeo também não foi roteirizado, nem nada do tipo. Então, daria pra falar muito mais sobre esse assunto, mas o vídeo já tá muito longo. Enfim, é isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo.